Oi, sétimo ano, vamos para mais uma aula. E a tia pede que vocês abram o livro na página 219 e acompanhem comigo, porque nós iremos falar agora sobre a classe dos vertebrados classificadas de répteis, tá certo? Então, o que são os répteis? Os répteis, eles constituem o primeiro grupo dos vertebrados a passar por todo o ciclo de vida no ambiente terrestre, sem depender da água para realizar as trocas gasosas e a sua reprodução. Como exemplo de répteis, nós poderemos citar as lagartixas, os crocodilos, as tartarugas, as cobras e os lagartos, tá? Os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, eles são animais ectotérmicos. É comum a gente observar, gente, os vertebrados expostos à luz solar, pois esses comportamento auxilia eles a aquecerem o corpo, tá certo? Acompanhando comigo na página 219, existem várias características dos répteis que possibilitam a sua sobrevivência em ambientes secos. E alguns exemplos deles são as seguintes. Se a gente comparar aos anfíbios, os répteis eles são mais resistentes à perda de água, a sua pele é mais espessa e não participa da respiração que é realizada por meio dos pulmões, possuem garra nos dedos, que também auxiliam a locomoção sobre o solo, possuem pele seca, revestida de placas ou escamas, possuem ovos recobertos por uma casca resistente à perda de água, não apresentam a fase larval e menor perda de água da urina se comparado aos peixes e os anfíbios, tá? O tamanho e o formato do corpo dos répteis, eles variam de uma ordem para outra, como a gente vai estudar a partir de agora. E aí nós temos a classificação desses répteis, onde a gente pode classificar eles em 3 ordens principais, que são os quelônios, os crocodianos e os escamados, tá? Virando a nossa página 220, tá? A gente vai ver fotografia de animais que são classificados em cada uma dessas ordens que a tia falou para vocês, tá? E vamos aqui de acordo com as imagenzinhas e a descrição de cada um desses animais. Nós temos os quelônios, e aí nós temos as tartarugas, são quelônios aquáticos que apresentam nadadeiras. Esses répteis, eles sobem à superfície da terra para respirar. A fotografia, no caso aqui vai ser a fotografia C, apresenta um exemplo de tartaruga, a tartaruga de couro, tá? Os jabutis são quelônios terrestres com pernas rígidas e retas e dedos curtos sem membranas. E a fotografia A apresenta um exemplo de jabuti. Os cágados são quelônios de água doce, o corpo é achatado, o pescoço é longo e apresentam membranas entre os dedos. A carapaça é oval. E a fotografia B nos mostra um exemplo de cágado, certo? Nós temos os crocodilianos. E aí, a gente vai continuar completando de acordo com a imagenzinha aqui. Os gavais são crocodilianos, que têm cabeça pequena e focinho comprido e fino. E a fotografia tá? Apresenta um único exemplo atual, o verdadeiro gavial encontrado na Índia. A cabeça dos jacarés geralmente é mais larga e o focinho é mais curto do que dos outros crocodilianos. E a fotografia F mostra um exemplo de jacaré, o jacaré de papo amarelo. E os crocodilos possuem cabeça comprida, em formato triangular, o focinho comprido. E a fotografia D mostra um exemplo de crocodilo, tá? Continuando, nós temos o quê? Os escamados.
E aí, vamos continuar aqui, seguindo a nossa explicação. As anfibenas têm o formato de corpo semelhante ao das serpentes. São popularmente conhecidas como cobras de duas cabeças, pois é difícil identificar qual das extremidades do corpo é a cabeça. Seus olhos são reduzidos, o corpo é segmentado e a pele não é presa ao corpo, o que auxilia a escavar. E aqui nós temos na fotografia H um exemplo, tá? Dessa classe. As serpentes, elas apresentam um corpo alongado, sem membros e se locomovem sobre o solo por meio dos movimentos dos músculos do corpo. Há espécies peçonhentas, ou seja, que produzem e inoculam veneno na presa, como a cascavel, e não peçonhentas, como a jiboia. E aí na fotografia I, nós temos apresentado aqui um exemplo de cascavel. Os lagartos, eles são animais que geralmente têm o corpo alongado e podem possuir 2, 4 ou nenhum membro. A fotografia G nos apresenta um lagarto de rabo de abacaxi, certo? Então, nós temos essas 3 classificações de répteis, que são quelônios, os crocodilianos e os escamados. Bom, gente, nós vimos aqui, né, que o corpo dos répteis, eles têm formato bem diferente entre si. E estudamos a estrutura corporal básica, né, das 3 ordens que existem. O corpo dos répteis, eles são revestidos por escamas ou placas. E aí nós vamos continuar aqui agora na página 222, vendo exemplos, certo? De como é o revestimento por essas escamas ou por essas placas, tá? Acompanhem comigo. E nós temos aqui os quelônios novamente. E nós temos a situação A e a situação B, né? Nós temos a vista superior de uma tartaruga e a vista inferior dessa tartaruga. Então, vamos lá observar, ó. Nós vemos aqui os membros, a parte superior do casco, que é chamado carapaça, os escudos epidérmicos, tá? E o casco, ele é formado por placas, que são recobertas por escudos epidérmicos. Na parte inferior da tartaruga, a gente consegue ver esses escudos epidérmicos, os membros. Vemos que não tem dentes, mas apresentam um bico córneo, tá? E a parte inferior do casco é chamada plastão. Observamos agora um crocodiliano. E aí a gente consegue ver, ó. A cabeça é alongada com vários dentes pontiagudos. Nós temos as placas córneas. As narinas, elas são localizadas na parte superior da cabeça e ficam fora da água quando o corpo é submerso. A cauda é pesada e achatada e auxilia na impulsão do corpo do animal na água. Apresenta membrana entre os dedos que auxilia na locomoção dessa água. Nós vemos aqui os membros. E a gente observa aqui os escamados, tá? E aí, a gente vê, ó, a estrutura do corpo, onde possui escamas e trocam de pele periodicamente. Temos a cauda, os membros, a boca e o olho. Na figurinha E, a gente já consegue observar aqui, né? As cobras, elas não possuem membro, porém ela tem uma cauda, ela tem escamas e tem os olhos e a boca. Como que são os hábitos alimentares desses variados tipos de répteis? E aí a gente vai continuar vendo. Nós temos aqui, né? Os quelônios e os escamados podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, tá? Já os crocodilos, eles são exclusivamente carnívoros. Alguns escamados, eles podem apresentar glândulas de veneno. Os dentes de algumas espécies, como os das víboras, são modificados e atuam como agulhas para inoculação, ou seja, para a introdução do veneno nessa presa. E como que será o sistema digestório, né,
desses répteis. De forma geral, o sistema digestório dos répteis é composto de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, cloaca e ânus. Os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, apresentam outras estruturas que auxiliam na digestão, como o fígado e o pâncreas, tá? E aí, apesar dos crocodilianos eles serem semiaquáticos, todos os répteis respiram por meio de pulmões, ou seja, o sistema circulatório é composto de vasos sanguíneos e um coração dividido em câmaras. E a tia pede que vocês acompanhem na página 224. E nós temos aqui a representação da circulação sanguínea dos crocodilianos, tá? Os crocodilianos, eles apresentam um coração com 4 câmaras, com separação completa entre os 2 átrios e os 2 ventrículos. Nos demais répteis, o coração é dividido em 3 câmaras, 2 átrios e 1 ventrículo, o qual não é totalmente dividido em 2 partes. Mesmo assim, não há mistura entre o sangue rico em gás oxigênio e o sangue pobre em gás oxigênio. E a gente consegue aqui observar as etapas. Por exemplo, aqui em 1, o sangue, pobre em gás oxigênio, ele segue para o corpo, para o átrio direito. O 2 segue para o ventrículo direito. O 3, o sangue vai para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. E aí o sangue, rico em gás oxigênio, deixa os pulmões e vai para o átrio esquerdo. Em seguida, entra no ventrículo esquerdo e o sangue rico em gás oxigênio sai do coração por 2 artérias e é distribuído em todas as partes do corpo. O sistema nervoso, gente, desses répteis é composto de cérebro, cerebelo e nervos. O centro nervoso é o cérebro. Em algumas espécies, de serpentes, há órgãos sensoriais chamados fossetas, que são responsáveis pela percepção de fontes de calor. E dessa maneira, mesmo em situação em que a serpente não visualiza a presa, ela pode localizá-la pelo calor emitido do seu corpo, tá? Quando esses órgãos eles estão localizados nos lábios, são chamados fossetas labiais. E quando se localizam sobre as narinas, são denominadas fossetas loreais, tá? O processo, gente, de excreção dos répteis é realizado por um par de rins que filtram o sangue bombeado pelo coração. Muitas espécies que vivem em regiões de alta salinidade, como o mar, ou a escassez de água, como é o deserto, possuem glândulas que auxiliam na retirada do sal do corpo, certo? Possibilitando que maior quantidade de água penetre ao organismo. Tia, e quanto à reprodução desses répteis? Como que acontece a reprodução desses répteis, tá? Os répteis, eles possuem sexos separados. As fêmeas, elas apresentam um par de ovários e o macho um par de testículos. Além de um órgão, copulador, que eles permitem realizar a fecundação interna. Esse foi um dos fatores que possibilitaram aos répteis, gente, ser os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre com menos dependência do ambiente aquático, tá? Os ovos dos répteis, eles são postos no ambiente terrestre e apresentam casca mais rígida do que os ovos dos anfíbios. E isso confere a proteção do embrião. Além disso, a casca contém pequenos poros que permitem as trocas gasosas do embrião com o ambiente e evita a perda de água em locais muito secos. Os ovos também contêm nutrientes que permitem ao embrião se desenvolver até o momento da eclosão. Existem espécies ovíparas, vivíparas ou ovivíparas, tá? Os quelônios, os crocodilianos e alguns escamados são ovíparos. Outros escamados são vivíparos e não tem ovos. E os embriões, eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Há ainda escamados que são ovovíparos.
e depositam o ovo somente quando o embrião está já está desenvolvido, tá? E aqui nós temos dois exemplos. O exemplo da tartaruga, depositando seus ovos na areia, né? Os ovos dessa espécie de tartaruga são semelhantes ao tamanho e ao formato de uma bolinha de tênis. E nós temos aqui o nascimento de uma cascavel, um exemplo de répteis, né? Vivíparo, no qual os filhotes se desenvolvem no interior do corpo da fêmea até o nascimento, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estivemos aqui falando sobre os répteis. E a tia passa para vocês a atividade da página 226 e 227, para que vocês possam exercitar, vocês estejam respondendo, me enviando. Na nossa próxima aula, iremos corrigir e dar continuidade à explicação do nosso capítulo, tá certo? Bons estudos e um grande beijo para vocês.